Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu gosto muito de dialogar com as pessoas. No momento da mensagem. Quantos aqui têm medo, ou sentem medo, ou já tiveram medo de algo? Levanta a sua mão. Se você não levantou, tá pedindo. O rapazinho levantou a mão, você que não tinha levantado. Olha só. É interessante que o medo, ele faz parte da vida do ser humano. O medo é a consequência do pecado, correto? E na Bíblia, existem diversas pessoas que tiveram medo. Sabe o que é interessante? Passou-se o coronavírus, período bem complicado da pandemia, né? E muitas pessoas tiveram medo de se contaminar com o coronavírus. Eu peguei o coronavírus, mas parecia nada, graças a Deus, né? Senti nada. Mas muitas pessoas temiam o coronavírus. Assim como outras pessoas no passado tinham medos até mesmo peculiares. Por exemplo, alguém já ouviu falar de Napoleão Bonaparte? Grande líder estrategista que ficava assim, né? Aquele cara, ele tinha medo, sabe de quê? De gato. Todo mundo ri, né? Engraçado. O cara era líder do exército francês. Mandou prender o Papa. Mandou prender o Papa. O cara era um cara desenrolado, mas ele tinha medo de gato. Parece até constrangedor, né? Outro líder também, digamos que estrategista de guerra, César Augusto, governador romano. Sabe qual era o medo que ele tinha? Ele tinha medo do escuro. Engraçado, né? O cara mata milhares de pessoas, mas o medo dele é engraçado. Outra pessoa da atualidade agora, Johnny Depp, o grande ator, ele fez Piratas no Caribe. Já ouviu falar do Piratas do Caribe? Aquele cara, ele tem medo de pirata, ele tem medo de palhaços. Interessante, né? Assim como o George Nixon, ele tinha medo de hospitais. O grande astro do basquete, né? Algum aqui deve conhecer, né? O tal do LeBron James. Sabe qual é o medo dele? De mergulhar. E Oprah Winfrey, que é uma grande apresentadora americana, negra, né? Ela tem medo de tomar decisões. Sabe? Todos nós temos medo. Esses medos aqui, talvez alguns são até mesmo constrangedores, né? É engraçado, sou até engraçado. Tem medo de gato, tem medo de escuro, tem medo de hospital, tem medo de palhaço. Mas sabe, na vida do ser humano, o medo, ele infelizmente faz parte. E na Bíblia existem cerca de 200 passagens diferentes sobre o medo. E interessante também que o próprio Deus, ele sabe que o ser humano ele tem medo. E ele deu para você hoje uma palavra, uma frase, né? Uma pequena frase que tem um grande poder. E nós iremos hoje meditar nela, que é a frase não temas. Essa frase ela se repete em cerca de 365 vezes. Então, para cada dia no ano, Deus ele quer dizer para você: não temas. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra. Isaías capítulo 41, verso 10. Amém? Eu quero que você, nesse momento, abra a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Tá? Vamos falar de um grande homem, tá? Corajoso. Ele vai que fala que era um homem corajoso, resoluto, fiel, um homem que não tinha medo de nada, mas que nessa situação Josué teve medo. Josué capítulo 1. Pegou a tua Bíblia? Está na mão? Josué capítulo 1, quem encontrou diz achei. Diga assim, achei. E amém também, tá? Josué capítulo 1, a partir do primeiro verso. Todos encontraram? Achei? Tudo correto? Agora faz o seguinte, pega a tua Bíblia, coloca o dedo na Bíblia. Faz assim, ó, pega a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia agora. Ou que está com o celular, está com a Bíblia, enfim. Pega a tua Bíblia e fala assim. Volta a Bíblia, tá? Interessante. Esta é a palavra de Deus. Nela contém verdades. E é nela que hoje eu quero aprender mais sobre o melhor da vida.
sobre o melhor que existe, que é Jesus. Amém? Amém. Olha só. Agora fecha os olhos, vamos orar. Querido e amado Deus, Criador, Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra em mãos. Tua palavra está aberta e neste momento pedimos que o homem se cale e que o Senhor fale. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Que o nosso coração esteja preparado para a Tua mensagem, Deus. Que neste momento o Eric não desapareça e que o Senhor possa aparecer no meu lugar, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 1, até o verso 9, iremos entender algumas lições que talvez você não tenha nem entendido. Olha só. Primeiro verso diz o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a quem? Falou a quem? Josué era filho de quem? De Num. Que era auxiliar de Moisés. O que foi que Deus falou para ele? Moisés, meu servo, está o quê? Está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Olha só, olha para mim agora. Interessante. Falei sobre medo, né? Falei sobre não temas. Mas sabe, Josué era um homem conhecido por ser corajoso. Ele e Caleb, eles foram lá e mostraram o que é ser cristão. É confiar no poder de Deus. Se Deus manda fazer algo, nós como cristãos, né, devemos fazer o quê? Ir. Deus nos manda, nós como cristãos, né, obedientes, devemos ir. Sem medo, confiando que o próprio Deus estará conosco. Só que nesse momento, Josué ele teve uma conversa com Deus. E talvez foi a conversa que mudou a sua vida por completo. Foi quando ele recebeu esses grandes desafios, né? Queremos destrinchar hoje e entender como nós podemos ser como Josué. Confiar no Senhor, mesmo tendo medo, mesmo não sabendo como lidar nas situações diferentes da vida. E sabe, o verso 3 diz o seguinte: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Como prometi a quem? A Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Olha só. Nesse momento eu queria que você prestasse atenção em 3 P's. Josué, ele recebeu 3 desafios. A gente sabe que ele recebeu 3 grandes desafios aqui. O primeiro desafio foi justamente o que acabamos de ler. Moisés ele morreu, né? E o sucessor de Moisés seria quem? Josué. Então o próprio Deus, ele teve uma conversa com Josué e disse: olha, você sabe que Moisés ele morreu e eu preciso de alguém para o substituir. E para os estudiosos da Bíblia, né? Moisés ele foi o, digamos que ser humano, né? O maior ser humano da Bíblia, o maior líder. Era profeta, era poeta, era um grande líder. E sabe, Josué recebeu o primeiro desafio de Deus. Era justamente substituir um homem que tinha capacidades que nenhum outro na Bíblia após ele teria. Que inclusive hoje está no céu. Moisés era um grande líder e o próprio Josué recebeu esse desafio. Agora imagina comigo. Você sabe que tem um diretor na igreja, ou uma diretora na igreja, um líder na igreja, e você vai ser o sucessor. Como você ficaria ao saber disso? Eu mesmo, quando eu tive a oportunidade, né? O pastor falou assim: olha, o Wesley vai sair e eu vou te colocar aqui como sendo alto, tá? Rapaz, eu vou dizer a você, deu medo. Olha, você vai liderar um grupo de jovens aqui, tá? Na cidade de 7 Lagoas, e você vai ter que agora colocar em prática a sua liderança. Eu digo para vocês, eu senti medo. Sabe por quê? Na nossa vida, quando nós passamos por situações diferentes em que nós não conhecemos, o medo ele faz parte. E continuando, o segundo desafio que o próprio Josué recebeu de Deus foi o seguinte:
Verso 5, ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei, não abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais, ou os pais deles. O primeiro desafio foi substituir Moisés, um grande líder. O segundo desafio era passar o Rio Jordão. Naquele momento, por exemplo, o Rio Jordão estava em tempo de primavera, então ele estava transbordando. E o povo de Israel naquele período eram cerca de 2 milhões de pessoas. Então imagina você liderar um grupo, substituir alguém que era muito, digamos que assim, que tinha um nível muito alto, e ainda ultrapassar um rio que estava transbordando, no tempo de primavera, que é o Rio Jordão, que ele divide a Transjordânia e a Palestina Ocidental. A Transjordânia é a parte mais pobre daquele lugar. E ele deveria ultrapassar aquele rio, deveria atravessar aquele rio com o povo, para chegar no outro lado e conquistar a terra de Canaã, que nada mais, nada menos, era conhecida por ter o quê? Grandes muralhas, grandes torres e grandes armas. Era um povo bem armado. E o próprio povo de Israel não era um povo que tinha lá essas coisas de tecnologia, né, assim, digamos. Não era um povo preparado, com um exército preparado para poder vencer, conquistar aquelas terras. Só que existe um diferencial do povo de Israel para o povo de Canaã. Era que o povo de Israel tinha Deus. O próprio Josué ele recebeu 3 grandes desafios, que era justamente a receber um cargo de liderança, liderar um povo, atravessar o Rio Jordão e conquistar as terras de Canaã, que eram, digamos que, terras impossíveis de ser conquistadas, pela sua estrutura. Mas o diferencial era o próprio Deus. Sabe? Deus ele deu 3 grandes desafios para Josué. Só que ele disse o seguinte: não temas. E ao mesmo tempo que ele deu 3 grandes desafios, o próprio Deus também deu 3 grandes garantias, para que o próprio Josué tivesse confiança, ainda mais confiança no Deus, naquele Senhor que estava ordenando. E é justamente o que eu gostaria que você prestasse atenção agora, voltando, né? Olha só. O primeiro que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, voltando para o verso 2, Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, porque todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Olha, o primeiro desafio foi substituir, só que Deus deu uma garantia para ele. Olha, eu prometi a Moisés esse lugar. Então o primeiro P, a primeira garantia seria o que? A promessa. E nós como cristãos sabemos que existe uma grande promessa, não é isso? João capítulo 14, de 1 a 3, o que é que diz lá? Não sinto o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Interessante que Deus ele deu uma promessa, disse, olha, eu prometi. E você sabe que quando eu prometo, eu cumpro. Eu tenho certeza que nesse momento Josué disse, olha, se Deus me colocou esse cargo, ele prometeu estar comigo, para que eu devo temer? Só que ele começou a pensar, né? Imagina agora, você líder, substituir Moisés, um cara que tinha grandes dotes. Agora imagina liderar mais de 2 milhões de pessoas. O próprio Moisés perdeu a paciência. Homem que teve que passar pela escola do deserto, 40 anos, para poder ser moldado. E tem que passar por tantas dificuldades com aquele povo. Continuando. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Verso 5, ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Primeiro P era o quê? Promessa. E o segundo P? Presença. O próprio Deus falou, olha Josué, eu prometi,
mas além da promessa, eu estarei com você. Lá em Deuteronômio capítulo 34, se não falha a memória, verso 35, fala que o próprio Moisés era um homem que conversava com Deus face a face. Então imagina, era um homem que tinha um contato direto com Deus. E ele falou, olha, assim como Moisés teve um contato comigo, você vai ter a mesma forma. Você vai ter a minha presença ao seu lado, não importa a circunstância. Não importa se vão ser 2 milhões de pessoas com grandes desafios, com muitos problemas. Não importa se é um rio que está transbordando, não importa. Eu estarei com você. Eu prometi e eu estarei com você. Continuando, no verso 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. No verso 8, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Olha só, sucedido. E o terceiro P? Todo mundo pensa que é prosperidade, né? Mas não é prosperidade. É a palavra. O próprio Deus falou, olha, aqui está o livro da lei. Claro que não era a Bíblia. Claro que não era a Bíblia, né? Mas, olha, o livro da lei está aqui. Medita nele dia e noite. E se você meditar nele dia e noite, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, a sua vida será bem sucedida. Por quê? Porque aqui estão escritas verdades. E sabe, o próprio Deus também nos deu 3 grandes garantias. Vamos recapitular agora no caso, né? O primeiro desafio que o próprio Josué recebeu de Deus foi o qual? Foi substituir Moisés. Segundo desafio, atravessar o Jordão. Período de primavera, transbordando. Mais 2 milhões de pessoas. Terceiro desafio, conquistar Canaã, que eram terras que eram impossíveis de ser conquistadas por suas grandes torres, né? O armamento do exército, o número de exército também era muito grande. Mas também Deus deu 3 garantias, que eram o quê? Promessa, presença e a sua palavra. E para nós, o que é que Deus nos dá como garantia para que possamos estar sempre confiantes e não sentirmos medo? Ou que mesmo se sintamos medo, né, continuemos confiantes no poder de Deus. Eu gostaria que 3 pessoas pudessem abrir suas Bíblias, né, respectivas, para que possamos hoje entender as 3 grandes garantias que Deus nos dá. Primeira grande garantia é Salmos 1 e 2. Salmos 1 e 2. Isaías 8, 20. E uma terceira pessoa abre sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 22. Primeiro, Isaías 8, 20. Segundo, Salmos 1, versos 1 e 2. Né? E a terceira, Tiago 1, 22. Isaías, capítulo 8, verso 20. A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a água. Qual é a primeira garantia que Deus nos dá nesses dias atuais? A primeira garantia é justamente o quê? A autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade na nossa vida. E sabe, precisamos aceitar que a palavra de Deus, ela tem autoridade para a nossa vida. A segunda garantia está em Salmos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Primeira, aceitar a autoridade da palavra de Deus. E a segunda é justamente internalizar, estudar a palavra. Na nossa vida, nós como cristãos, às vezes nos perguntamos qual o segredo para ter um bom relacionamento com Jesus. A gente estava conversando na classe aqui, e eu me recordo muito bem quando eu era criança, que minha mãe ela sempre colocava para assistir Alejandro Bulhão, né? O pastor Alejandro. E o pastor Alejandro ele sempre fala uma coisa, né? Que é conhecer Jesus é tudo. E eu me recordo de uma mensagem do pastor que as pessoas perguntavam para ele: pastor, como é que eu vou ter um relacionamento com Jesus se eu não vejo? Como? Como eu consigo me relacionar com alguém se eu não vejo? É simples. Fé. Confie. Você não vê o vento. Você não vê a energia elétrica. Mas você sabe que ele existe. Nem tudo você consegue ver. Mas é necessário ter o quê? Fé. E ontem estava eu, o Wesley e a Heloísa. Ela agora nesse momento ela deve estar voltando. Está no caminho da Bahia. Pensando em voltar de última hora. E estávamos conversando sobre a questão da fé. Sabe? É necessário ter mais fé para ser ateu do que ter fé e ser cristão. Porque as evidências, as garantias que o próprio Deus nos dá para que não tenhamos medo, tenhamos confiança em sua palavra, são muitas. A ciência, ela pode tentar buscar dizer que Deus não existe. Mas quanto mais o avanço da ciência cresce, mais entendemos que o próprio Deus existe. Você é uma figura de Deus. Eu acredito mais em Deus do que em você, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho para você, eu entendo muito mais que existe um Deus que me ama e que te ama. E sabe, Deus ele quer te dar uma terceira garantia. A primeira é aceitar a autoridade da palavra. A palavra de Deus tem autoridade. A segunda garantia é justamente estudar a palavra. É necessário que estudemos. Porque lá em João capítulo 5, verso 39, está escrito o quê? Examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de quem? De mim. Quem falou isso? O próprio Jesus. Então, quando nós estudamos a palavra, nós estamos conhecendo a pessoa de quem? Jesus. Estamos conhecendo a pessoa mais importante dessa terra, deste universo. É o próprio Jesus. Terceira garantia está em Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago capítulo 1, verso 22. Sejam, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Me recorda também Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados são os que leem, os que ouvem e os que praticam as palavras desta profecia. Então o próprio Deus, ele chama de bem-aventurado aquele que busca estudar, aceitar a autoridade, mas também praticar. Nós como cristãos, às vezes entendemos o seguinte: a fé ela é importante na vida do cristão, certo? Na vida de qualquer pessoa, né? Mesmo que a pessoa não acredite em Deus, ela acredita em alguma coisa. Pode ter certeza disso. É impossível uma pessoa existir e ela não acreditar em nada. É impossível. Nem que seja na ciência ela vai acreditar. É algo que é fato comprovado. Mas sabe? Deus, Ele nos deu a sua palavra. Uma forma de mostrar que, de uma carta, né, de amor para nós como filhos dele. E sabe? Deus, Ele, através da vida de um homem, né, um grande jogador de beisebol, me recordo muito bem, da minha infância. Esse grande jogador de beisebol, ele foi chamado para fazer uma entrevista. Um grande campeão. Na minha infância eu lembro dessa história. E ele foi chamado para fazer uma entrevista. E nessa entrevista, ele conversando, né, sobre seus troféus, suas vitórias. E a jornalista perguntou para ele, a repórter na verdade, perguntou assim: olha, para você qual foi a sua maior conquista? O seu maior título? Ele falou: a minha maior conquista, o meu maior título foi reconhecer Jesus. Porque, sabe, quando eu era jovem, eu usava drogas,
eu ia a festas, vivia no mundo da prostituição, mas quando eu conheci a Jesus, eu percebi que não importa qual seja a dificuldade, Ele estará lá comigo. E hoje o meu maior desejo é fazer com que as pessoas que assistam essa entrevista entendam que existe um Deus que ama você. Sabe, amigos? Aqui na campanha de Itabira, já passei por algumas experiências sobrenaturais. Então, por exemplo, semana passada a gente teve uma experiência especial, né? Estava numa oferta ali, já era 6h30 da noite. E abrimos um livro verde de Jesus. E eu comecei a falar sobre a maior promessa que existe, né? João capítulo 14, de 1 a 3. E no momento que eu estava falando, o Cauã disse que viu uma luz, né, Cauã? Viu uma luz ali, né? Uma luz que passou ali em frente àquela casa e a casa estava escura. Interessante, eu não vi essa luz, mas ele viu essa luz. Sabe? Na nossa vida, Deus ele se revela de diversas formas. Mas a principal forma que Deus ele se revela para você é sobre a sua palavra. Quando você abre a palavra de Deus, sabe que o próprio Deus ele está ao seu lado. Ele envia anjos para que você entenda que Ele te ama. Não importa qual seja a dificuldade. Não importa qual seja a luta. Não importa que você esteja a 2.000 quilômetros de distância da sua casa, como eu estou. Não importa que você esteja 7 meses sem... Que sabe que eu estou aqui em Minas, 7 meses já. Não importa. Não importa se você está longe dos seus pais, seus irmãos, de sua família. O que importa é que Deus está ao seu lado. Eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dor, qual é a tua dificuldade. Mas hoje, quando eu acordei pela manhã, eu disse, Senhor, mais uma vez eu tenho a oportunidade de trazer a tua mensagem. Eu não quero que as pessoas olhem para mim, eu quero que as pessoas olhem para ti. Eu sou apenas um pecador miserável. E toda vez quando eu era criança, assim como esse grupo aqui, fiz parte de uma igreja chamada a Igreja do Alto da Esperança, tem essa mesma quantidade de pessoas. Toda vez que eu chego numa igreja que tem essa quantidade de pessoas, eu me recordo de quando eu era criança. Os momentos em que a oração, antes da mensagem, né, vi um ancião ali, vi um líder da igreja, orava, apresentava um pregador, e eu pensava, meu Deus, vai chegar um dia em que eu terei essa oportunidade de trazer a mensagem lá na frente. Sabe, às vezes você olha assim pro púlpito, né, o púlpito é transparente, mostra as pernas tremendo, né, quando você está nervoso. Mas sabe, é no momento em que você vem trazer a mensagem, você vem trazer a palavra, que você entende que Deus ele utiliza de você como instrumento para poder salvar outros. E, queridos amigos e irmãos, eu não sei como anda a tua vida hoje. Eu não sei se é o coronavírus que te traz medo ainda, se é o desemprego, né? Existem pessoas que têm medo de falar de Jesus para outros, né? Tem vergonha, tem medo. Existem pessoas que têm medo de, sei lá, pedir a jovem em namoro, né? Noivado, casamento. Pessoas que têm medo de pedir um aumento no trabalho. Mas sabe, Deus ele hoje quer te falar, mais uma vez, não temas. Não temas porque eu estou contigo. Não temas porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te seguro com a minha destra fiel. É isso que o próprio Deus ele quer falar para você hoje. Porque Ele conhece o teu coração. Ele conhece o meu coração. E nunca imaginei que eu ia vir para Minas Gerais. De verdade. Eu conheço 5 estados, né? Contando com Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Bahia, Minas. Mas eu nunca imaginei que eu viria comportar em Minas Gerais. Eu me recordo bem quando o Wesley foi lá na minha casa, eu morava sozinho lá em Feira de Santana, na Bahia. Eu vou ficar mais próximo da Fátima, porque o meu sonho é fazer teologia. Vou ficar morando lá na Fátima. Fiz evangelismo de Caleb em janeiro e fevereiro, né? Em janeiro todo. Lá em Juazeiro, na Bahia, no norte. Pude ter a oportunidade de levar algumas pessoas ao batismo. Em 2021, né, o ano anterior, tive a oportunidade de participar de 2 evangelismos em aldeias indígenas, passar por grandes desafios, né? Aquela seca tremenda,
no meio do mato, no meio dos índios lá, mas foi uma oportunidade maravilhosa. Rapaz, eu tive medo, vou falar. Primeira noite que eu trouxe a mensagem do evangelismo na aldeia Areia dos Pedros, eu me recordo que eu estava de moto, no caminho de volta para casa só era areia, só areia. Interessante que a moto, essa moto, o farol dela parou de pegar. Eu falei, agora Deus, vai na luz da lua. E eu voltei para casa sozinho de moto. O irmão estava de carro, teve que ficar fazendo algumas coisas e lá vai eu. Isso é Deus. A gente se coloca em cada situação por amor ao Evangelho. Mas o verso que me veio à cabeça foi justamente esse. É o verso 9, né? Inclusive, tem até um texto no Instagram que eu fiz. Foi nesse momento. Não foi isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, né? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Eu tenho até vídeo. Posso até mandar para os irmãos depois. Eu com o irmão na moto. Rapaz, era muito engraçado. No escuro. E era cerca de 2,5 km do lugar do evangelismo para casa onde eu estava, na casa do irmão Adailton, diretor da igreja. Sabe? E todas as noites eu ia de moto sozinho, mas eu ia com a certeza de que Deus estava comigo. Cada casa que eu ia, cada lugar que eu visitava, que trazia o estudo bíblico, nossa, ardia no meu coração essa mensagem. Não importa onde quer que você vai, eu estarei com você. Era o que Deus me falava. Naquele primeiro evangelismo, pela graça de Deus, teve 5 batismos. E depois eu vim para a Bahia, né? Fui em Feira de Santana, conheci Feira de Santana, passei 21 dias lá. Depois eu voltei lá para o sertão de Pernambuco, para outra aldeia, que era a aldeia Rodeador, onde não tinha presença adventista. A igreja mais próxima ficava a 5 km. E era zona rural, né? Ali de Pernambuco, na parte seca de Salgueiro, né? Eu me recordo que foi mais 21 dias de evangelismo em outra aldeia. E foram grandes desafios também. Mas algo que me marcou foi o seguinte. Vou mostrar aqui. Depois eu vou mandar foto para vocês, mas foi o seguinte. Na noite do batismo, a gente preparou tudo muito bonito, foi algo muito bonito. Existiam pessoas que já estavam estudando a Bíblia, outros que começaram a estudar a Bíblia, outros que batizaram depois, que eu fiquei sabendo depois. Só ver a irmã Edileuza. Eric, como é que você está, meu filho? Sabe o Tiago que estava estudando a Bíblia com você? Ele batizou ele, a esposa dele. Eu falei, eita mesmo, glória a Deus. Mas sabe, uma história que me marcou foi o seguinte. Era de um homem chamado José, né? O José era alcoólatra. E sabe, interessante que no dia do batismo, eu fui pela manhã na casa da esposa dele, fui lá assinar, ficha batismal, tudo certinho, com o pastor Natalino Azevedo, do distrito lá. E nós fomos lá naquela casa, conversei com ele, disse, amigo, você está embriagado e tal, e você vai batizar não? Ele falou, olha, eu não estou querendo ir hoje não, tá? Mas se der para eu vou. E durante a noite, estava no evangelismo ali, aquele último dia, né, finalizando o batismo, e a caixa d'água lá, e o pastor começou a batizar o pessoal. E no momento em que a sua esposa seria batizada, chega o José, meio embriagado, mas ele falou o seguinte, olha, eu não estou sóbrio não, mas a decisão é de coração e mente, eu quero me batizar. Sabe, nesse momento eu chorei, assim como muitos irmãos choraram, né? Porque era um homem que tinha um bom coração, mas a bebida destruía. E faz uma semana mais ou menos que ele me mandou mensagem. Falou, Eric, estou aqui firme, tá? Pela graça de Deus. Amém. E ele tinha muito medo de algumas situações que aconteceram na sua família. Seus irmãos se envolveram em algumas confusões, e ele tinha medo. E eu lembro que o verso que eu falava para ele era esse. Olha, José, Deus ele está com você. Você precisa entregar a sua vida a Jesus.
porque Ele te ama. Sabe, a sua esposa, ela não falta uma noite, a Vanessa. Ela não falta uma noite. Você tem 2 filhos. Eu te pergunto, você quer que os seus filhos, eles trilhem caminhos como você trilhou, ou os caminhos que a sua esposa busca? Falou que a minha esposa busca. Eu tenho medo que os meus filhos se percam. Eu quero que a minha família vá para o céu. E falou, então você, como líder da casa, precisa se batizar. É necessário. E hoje, pela graça de Deus, existe um grupo, né, formado na aldeia indígena a Rodeador. E eu pude ver, através das dificuldades, dos medos durante a noite, né? Que era assalto, que tinha muita noite lá, mas pela graça de Deus, Deus me levou em cada casa, me trouxe em cada casa. Foi ameaçado de morte lá, foi engraçado, foi uma coisa muito terrível também. O cara puxou uma faca para mim, olha o tamanho da faca. Porque a esposa queria batizar, tinha que casar com ele, e ele não queria casar. Ele falou, se você voltar aqui, eu vou enfiar essa peixeira todinha em você. Amigo, eu me recordo muito bem. Foi feito um voto especial, essa mulher ela foi batizada pela graça de Deus. 30 anos ali, conhecendo o Evangelho, ela tinha conhecido o Evangelho, mas coração duro, fechado, mas pela graça de Deus, mais uma pessoa que entregou a vida a Jesus. Amém. E o grupo vem crescendo lá. Depois eu vou mandar foto para a irmã Edna, a irmã Edna mostra lá o batismo que teve lá. Foi muito especial. E hoje, pela graça de Deus, eu posso ter certeza de que onde quer que eu venha pisar o meu pé, seja em Itabira, seja em Neves, que eu já pisei, em outras cidades, né? Eu sei que Deus ele estará comigo. E é isso que Deus quer dizer para você também, né? Onde quer que você esteja, onde quer que você venha trazer a mensagem, onde quer que você chegue, saiba que Deus ele está com você. Ele diz para você, não temas. E hoje, né? Dia 15 de julho, Deus ele quer te falar neste sábado. Não temas. Não temas, Cauã. Não importa se a tua família está lá em Sazedo, vai para o Piauí, vai te deixar aqui em Minas. Você estuda em Lavras, eu estou com você. Não importa, Bruno, se você é lá do Ceará, lá do interior, não importa, eu estarei com você. Não importa, Matheus, seus pais estão lá em BH. Você estuda em Lavras. Veio de 6 meses praticamente. Mas eu estarei com você. E é isso que Deus quer dizer para você. Não importa qual seja a tua dificuldade, eu estarei com você. Amém. Não tenha medo. E nesse mundo de incertezas, de dificuldades, de medos, apenas uma pessoa pode trazer esperança. Apenas uma pessoa pode trazer solução. E essa pessoa é Jesus. Eu gostaria que nesse momento, se você sente no seu coração que a sua vida, ela depende apenas de Jesus, que a sua única esperança neste mundo é Jesus, eu gostaria que, se você hoje decide, né, fique de pé junto comigo e cante comigo o hino de número 33, na verdade, né, que é o hino a esperança de Jesus, né, hino de número 33 do novenário, para que possamos juntos entoar esse lindo hino. Um lindo hino que fala sobre a esperança, que é uma pessoa, é Jesus. Lembre-se, conhecer Jesus é tudo. Estando em casa hoje, tire apenas 5 minutinhos. Senta no sofá e começa a conversar com Jesus. E aproveita e faz isso todos os dias. E assim você estará cultivando o seu relacionamento com alguém que é especial nessa terra, que é o próprio Jesus. Amém? Vamos cantar A Esperança de Jesus, número 33 do Novenário Adventista.
Esperança, o único caminho nessa terra de paz é Jesus. Após eu falar a passagem de João capítulo 14, de 1 a 3, eu lembro bem que eu falei o seguinte: Tomé ele fez um questionamento, né? Jesus, qual o caminho devemos seguir, né? Por onde nós não sabemos. E o próprio Jesus fala no verso 6 do capítulo 14 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós queremos hoje alcançarmos o Pai, devemos seguir o caminho de Jesus. É o estudo da palavra, entender que a palavra ela tem autoridade, o próprio verbo, né? O Logos, que é o próprio Jesus, ele se fez presente desde o princípio de tudo. E ele está aqui hoje. Ele te pede apenas o teu coração, apenas a tua confiança nele. E se você hoje tem a certeza de que Jesus ele te ama e que ele quer realmente te dar um mundo de paz, quer aliviar as tuas dores, os teus medos, quero convidar você a fechar os teus olhos para que possamos conversar com o Senhor. Ó querido Deus, estamos aqui, ó Pai, mais uma vez para conversarmos contigo. Queremos te agradecer por mais um maravilhoso sábado. Entendemos aqui hoje, ó Pai, que através da vida de Josué, foi um grande líder. Ele passou por grandes dificuldades, e nós, como os teus servos, também temos grandes desafios, Senhor. E te pedimos, ó Pai, a tua mão sobre a nossa vida, a tua presença, que o Senhor possa se revelar para nós, Senhor. Seja através da natureza, de louvores, de pessoas, de circunstâncias, mas que o Senhor possa se revelar todos os dias, para que possamos ter mais e mais certezas. Por favor, Deus, continua conosco neste sábado, que a nossa adoração, ela possa ser aceita, Senhor, em teu trono de graça, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar vocês, tá? Tenham um ótimo sábado na presença do Senhor, e lembre-se, a esperança para essa terra é Jesus.